apoiando-se uma valiosa hermenêutica construtiva e invocando princípios essenciais, com a dignidade da pessoa humana, da liberdade de autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da busca da felicidade, que vai permitir também a convivência justa e harmônica dos poderes, como também o envolvimento de todos os cidadãos em uma massa conjunta, para que possa todos viver de comum acordo, sem contrariedade, sem discriminação, sem preconceito, sem ofender a outra parte por ter gostos, costumes, por ter amor ou por ser julgado porque tem amor a gêneros do mesmo sexo. Entretanto, nobres senhores, a busca da felicidade sexual e de sua orientação, havendo o STF proclamado por isso mesmo a plena legitimidade ética jurídica da união homoafetiva como entidade familiar, atribuindo em consequência o verdadeiro estatuto de cidadania em ordem a permitir que se extraia em favor de parceiros homossexuais relevantes, consequência no plano do direito, no campo previdenciário, as relações sociais e familiares, a extensão às uniões homoafetivas do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto, justifica-se a legítima-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra que o direito à busca da felicidade, os quais configura numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso 3º e artigo 3º, inciso 4º, os fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como espécie de gênero de entidade familiar. O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa considerada centralidade desse princípio essencial. O Brasil, ele reconheceu a união estável, reconheceu o casamento entre pessoas, o STF reconheceu e obrigou o CNJ também a obrigar os cartórios também a realização de casamentos, com todos os efeitos, com todos os regimes de comunhão. Entretanto, nobres senhores, diante dessa celeuma, ela implicou uma resposta positiva para o reconhecimento da família homoafetiva como entidade familiar. Estas novas configurações, esse novo modelo, ele trouxe aí um apoio, trouxe uma manifestação do Poder Judiciário, tanto para todos os efeitos, tanto trabalhista, como civil, como constitucional. Foi plausível também o reconhecimento para todos os efeitos previdenciários, como também partilha, como partilha de bens, inventário ou outras situações. Entretanto, nobres senhores, esses princípios e traduz de modo expressivo nos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional. O princípio constitucional da busca da felicidade que decorre por implicitude do núcleo que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel extremo, relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se em função
de sua própria teleologia como um fator de neutralização de prática ou de omissões lesivas, cuja ocorrência para comprometer qualquer irregularidades. Entretanto, a luta pela redemocratização do país, ou da batalha de anistia autêntica, toda a gente que conhece nossa história brasileira sabe que esse desacordo político existiu, resultado no texto da Lei 6.683, ao afirmar que a dignidade não tem preço, as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. As coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. Se estamos falando de dignidade, a criança tem dignidade de ter um lar, de ter uma família, de ter os seus pais, os seus irmãos e o convívio doméstico e na sociedade. A mulher tem a sua dignidade de trabalhar, de estudar, de ir para a universidade. Isso é dignidade. O homem também tem a sua dignidade, digno de ser um cidadão, ser responsável, de ter os seus deveres, as suas obrigações, de manter-se sempre, eu diria, adequado com as normas constitucionais. Todos nós, cidadãos brasileiros, de certa forma, temos os nossos deveres, as nossas obrigações. Vejamos, por exemplo, crianças moribundas, maltrapilhas, andarilhos. O outro lado da moeda. Mulheres separadas, divorciadas, homens desempregados, cidadãos desempregados e cidadãs desempregadas. Isso é falta de dignidade. Ficar sem trabalho, ficar sem comer, sem alimentar. Isso é falta de dignidade humana. A dignidade não tem preço, mas vale para todos quanto participam do humano. Doravante, o perigo quando alguém se arroga o direito de tomar o que pertence à dignidade da pessoa humana como seu valor, de quem se arrogue a tanto. Esse valor humano assume forma na substância e medida de que afirme e pretende impor na qualidade e quantidade em que mensure. Então o valor da dignidade da pessoa humana já não será mais valor do humano, de todos quantos pertencem à humanidade, porém de quem o proclame conforme o seu critério particular. Estamos então em perigo, submissos à tirania dos valores, sem de qualquer modo negar o que diz, proclamar que a dignidade não tem preço. A dignidade humana não tem preço. Tenho que a indignidade, que o cometimento de qualquer crime expressa não pode ser retribuído com a proclamação de que o Instituto da Anistia viola a dignidade humana. O argumento decolado da dignidade da pessoa humana para afirmar a invalidade da conexão criminal que aproveitaria o que aos agentes políticos que praticaram crimes comuns contra opositores políticos presos ou não durante o regime militar. Esse argumento não prospera. A dignidade da pessoa humana nos traz aí o direito chamado de igualdade. Quando a Constituição reza que todos somos iguais perante a lei, você levanta seus 10 dedos. Vejam se eles são iguais.
no mundo capitalista em que vivemos, se são todos os 10 dedos. Se eu retirar uma das mãos, eu ainda continuo com as desigualdades. Ainda não são todos iguais. Se eu ferir um único dedo, ainda não são todos iguais. Se eu ferir mais um outro dedo, ainda não são todos iguais. E assim por diante, sucessivamente. Entretanto, o Estado democrático de direito ele vai viabilizar um aparato para que essas condições mínimas e necessárias dos seres humanos que tenham uma resposta positiva para agregar esses valores, que seja submetido a condições dignas, que essas avarias venham a ser condizentes com o necessário para a sua sobrevivência. E de antemão, vemos a falta, a necessidade, a precariedade e também o alto índice de pobreza e de desemprego. Esses tipos de oposições, que a luta constante contra o desemprego é uma tarefa muito árdua e que é compromissada com esse princípio da dignidade da pessoa humana. Relacionado à prisão preventiva, os autos instruídos com documentos comprobatórios do debilitado estado de saúde do paciente, porque preso no Brasil, preso também tem dignidade humana, porque ele é humano. Não vamos tratá-lo como objeto, como coisa, mas sim a Constituição, a nossa mãezinha constitucional vai defini-lo como filho dessa terra. Entretanto, nobres senhores, o estabelecimento prisional, reconhecendo não tem condições de prestá-lo, o artigo 117 da LEP determina nas hipóteses mencionadas em seus incisos o recolhimento do apenado que se encontre no regime aberto em residência particular, em que pese o que a situação do paciente não se enquadrar nas hipóteses legais, excepcionalidade do caso enseja o afastamento da súmula 691 do STF impõe que seja a prisão domiciliar deferida, pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1, inciso 3º da Constituição. A inconstitucionalidade, chamada de execução antecipada da pena, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, dignidade da pessoa humana. A Corte que vigorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em nome da garantia da propriedade, não a deve negar quando se trata de garantia de liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com as elites. A ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes subalternas. Nas democracias, mesmo os criminosos são sujeitos de direito. Não perde essa qualidade. Para se transformar em objetos processuais, são pessoas inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da dignidade, artigo 1º, inciso 3º da Constituição do Brasil. É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas em quaisquer circunstâncias as singularidades de cada infração penal, o que somente poderá apurar plenamente quando transitada em julgada a condenação de cada qual a ordem concedida. No Brasil, não temos terrorismo, como acontece no mundo muçulmano e árabe.
Não temos, eu diria, uma máfia como uma máfia japonesa, mas temos no Brasil o tráfico de drogas relacionado ao comando, capital e outros tipos de organizações, eu diria, criminosas. Mas todos têm a liberdade, todos têm o seu devido respeito pela Carta Magna Constitucional, até que seja apurado plenamente e seja julgado em conformidade com as nossas legislações, as nossas leis. E eles também são dotados de quê? De dignidade humana. Não são lixo, não são a escória do mundo. Não são objetos, não são coisas. Mas a dignidade não tem preço. Entretanto, nobres senhores, a pesquisa científica relacionada às células tronco embrionária autorizada pela Lei 11.105 de 2005 objetiva o enfrentamento e a cura de patologias e traumatismos que severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente populacional. Ilustrativo, as atrofias espinhais progressivas, as distrofias musculares, as escleroses múltiplas e a lateral amiótrofia, e as neuropatias e as doenças do neurônio motor. A escolha feita pela Lei de Biossegurança não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião in vitro, porém uma mais firme disposição para encurtar caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio. Isso no âmbito de um ordenamento constitucional que desde o preâmbulo qualifica a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade mais do que tudo fraterna, o que significa incorporar o advento do constitucionalismo fraternal às relações humanas, a traduzir verdadeira comunhão da vida ou vida social em clima de transbordante solidariedade e benefício de saúde e contra eventuais tramas do acaso e até dos golpes da própria natureza. O contexto de solidário, compassiva ou fraternal legalidade que, longe de traduzir desprezo ou desrespeito aos congelados embriões in vitro, significa apreço à reverência a criaturas humanas que sofrem e se desesperam. A inexistência de ofensa ao direito à vida e da dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa com células tronco embrionárias, inviáveis biologicamente ou para fins de que determinam, essas pesquisas autorizadas para cunhos curativos e terapêuticos, para trazer o quê? O aproveitamento aí do embrião para a cura de diversas moléstias, de diversos tipos de enfermidades, o qual me foge o argumento aqui da medicina. Quanto a essa valoração e quanto a pensarmos em uma vida, é uma vida que dá a vida a outra pessoa. Não é fácil fazermos essa diferença. Igualmente tem-se um filme em que o magistrado ele teve que dar a sua sentença final acerca de uma portadora de uma enfermidade de leucemia no sangue.
E não tinha nenhum doador, nem da própria família, compatível. E ela precisava de quê? De um rins. O seu rim estava já destruído. E os pais tiveram uma ideia. Mediante o conselho do médico, de fazer uma inseminação, de fazer uma fertilização in vitro, compatível sim, com o DNA, compatível com aquela portadora de leucemia. E a criança nasceu perfeitamente e cresceu, e o estado clínico de saúde da outra adolescente maior estava cada dia sendo debilitado pela doença. E os pais pretendiam que a retirada de um dos rins da criança para que doassem para outra irmã maior. O qual, senhores, a criança de 10 anos chegou até um advogado e pediu conselho, com um dinheirinho que pediu emprestado a um colega de sala de aula de classe. E o advogado se condoeu da necessidade da causa daquela criança. E o advogado fez a sua defesa. Uma criança de 10 anos, ela não queria que extraísse, que retirasse, que fizesse uma incisão cirúrgica, de procedimento cirúrgico, que retirasse os seus rins. Doravante, nobres senhores, o magistrado tinha que escolher entre as duas crianças. Você sabe qual foi a decisão final do magistrado? A decisão final, ele reconheceu a dignidade da criança nascida com saúde, embora que a outra também tivesse a dignidade humana, mas ela tinha muito pouco tempo e seria inviabilizado qualquer procedimento cirúrgico que correria o risco de o resultado não dar certo. E a criança estaria violado um dos seus rins. E o magistrado decidiu a favor da criança. A criança menor, que não retirasse o seu rim. Nobres senhores, é dramático, até mesmo para os advogados, para a magistratura desse país, em algumas decisões. Igual recentemente no Brasil, houve um caso de gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA, e que ficaram os gêmeos com uma parceira, uma mulher, e ela ficara gestante. E ela pediu pensão alimentícia, os direitos da criança, na justiça. A pergunta é, quem era o pai? Como o diagnóstico veio do DNA, ambos eram os pais da criança. Dois homens, senhores,
seriam os pais da criança, mas eles eram gêmeos idênticos. O DNA era o mesmo. Você sabe qual foi a decisão do juiz? Do nobre magistrado? Todos os dois foram responsabilizados pelo pagamento da pensão alimentícia e de qualquer outras avalias. Senhores, até mesmo para o magistrado, para nós, operadores do direito, encontramos situações que muitas vezes nos implicam, nos levam a diversos tipos de responsabilidade. É claro que sentimos no peito e temos que ser solidários. Claro, vivemos em uma sociedade fraterna. Pregamos a todo tempo a fraternidade entre os nossos irmãos e companheiros, para que possa ser atinentes dentro de uma resposta que o Estado possa dar em tais circunstâncias. Entretanto, nobres senhores, a Lei 8.999 de 94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade, a oportunidade e a humanização das relações sociais em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. O direito de defesa constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. Diante da ausência de intimação de defensor público para fins de julgamento do recurso, constata-se no caso concreto que o constrangimento alegado é inegável, no que se refere à prerrogativa da intimação pessoal nos termos do artigo 5º, inciso 5º da Lei 1060 de 50. E a jurisprudência dessa Corte se firmou no entendimento de que há de ser respeitada. A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende de modo frontal o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa considerada a centralidade desse princípio essencial da Constituição, artigo 1º, inciso 3º, significativo, vetor interpretativo, verdadeiro valor, fonte que confronta e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz de modo expressivo um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática, consagrado pelo sistema de direito constitucional positivo. Nobres senhores, diante de denúncia, o Estado de Direito, direitos fundamentais, princípio da dignidade da pessoa humana, os requisitos do artigo 41 do CPP não preenchidos, a técnica da denúncia do artigo 41 do CPP tem merecido reflexão no plano da dogmática constitucional, associada especialmente ao direito de defesa. Denúncias genéricas que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Entretanto, não é difícil perceber que esses danos, eu diria, diante de uma ação penal, é a necessidade que a pessoa tenha de esse enfrentamento. Diante de todas essas circunstâncias aqui demonstradas até o presente momento, todos nós temos dignidade humana de vivermos de modos dignos, harmônicos, como cidadãos de bem nesse país. Se caso contrário, haja qualquer outra eventualidade adversa de um cidadão de bem, ele tem dignidade humana. Não vai tratá-lo como objeto, como coisa, como lixo, como escória do mundo.
mas sim como seres humanos. Muitas vezes fomentar essa ideia, trazer essa ideia para os cidadãos brasileiros implica uma grande observância. Não é fácil colocar isso numa cultura. Um beijo no coração. Até o próximo artigo. Estaremos aqui comentando a Constituição da República Brasileira, a nossa mãezinha constitucional. Um beijo no coração, Brasil.